amigos da TV Câmara, começa mais uma edição do Café e Prosa, esse podcast que traz personalidades especiais da cidade de Florianópolis. Lembrando que a direção da Câmara, da TV Câmara, está a cargo da jornalista Carla Silveira e aqui na responsabilidade técnica o nosso Felipe Perazini. Começamos hoje com a grande artista, ela que já tem muitas obras e não sabe quantas já pintou. Tem 15 anos de estrada, veio de Blumenau e pousou aqui na nossa região. Deise Américo, que prazer recebê-la aqui nos estúdios da TV Câmara para esse papo especial. E o nosso cenário hoje colorido, que é a sua cara, a sua marca, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Vandrei. Gratidão por estar aqui, por essa oportunidade. Estou me sentindo bem prestigiada, tá? Por esse momento, muito honrada. Maravilha. Ô, Deise, conta um pouquinho pra gente dessa tua história, desse colorido bonito que você produz e está aí por todas as partes da cidade, em locais públicos, no aeroporto, nas casas das pessoas. E você trouxe também duas obras aqui para emoldurar o cenário, depois você vai falar. Mas conta um pouquinho da sua história, que começou lá em Blumenau. Então, a arte, assim, de certo modo, sempre fez parte da minha vida, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar e pintar, tudo começou ali, né? Tanto que meu pai acabou escrevendo uma música para mim, né? Ele era compositor também, retratando, né, essa minha atitude de criança, assim. E quando eles vieram para cá, para Florianópolis, eu estudei aqui primeiro foi em São José, né? Morei no Roçado, estudei nos colégios públicos da região. E daí foi desenvolvendo outras linhas profissionais na minha vida, né? Trabalhei no Senai, trabalhei no Tribunal de Justiça, me formei em Direito. E a arte depois veio como, assim, fulminante, né? No meu coração, quando eu estava fazendo um tratamento de saúde. E dali não parei mais. Maravilha, daqui a pouco você vai contar essa história específica do tratamento de saúde. Mas aí, na infância, você já rabiscava com lápis de cor, canetinha, enfim, com a mão direita, com a mão esquerda, como que era? Então, eu tinha uma pastinha cheia de desenhos e vivia sempre desenhando por tudo, assim. E, de certo modo, assim, quando eu fui crescendo, parece que aquilo adormeceu e veio no momento certo, né? Mas você desenhava só no papel ou também, às vezes, riscava alguma coisa que era de casa e fugia do comportamento? Era por aí, parede, para incomodar minha mãe. Isso acontece muito. Eu vejo a minha filha hoje, ela desenha lá no papel, mas às vezes ela escapa e pinta em algum lugar errado. Mas faz parte, né, da infância. Faz parte, tudo tá dentro da gente, né? Eu acho que já tava ali a questão da arte já nasceu comigo. Assim. E na infância, o que você desenhava nesse primórdio? Eu gostava de desenhar bastante as questões da natureza, assim, muito mar, né? Não sei porquê. Nesse primeiro momento, como eu morava em Blumenau e vinha muito para cá, porque a família do meu pai é daqui, né? E daí me encantava muito a questão do mar, que a gente não tinha lá, né? Dessa beleza natural que existe em Floripa, né? E isso acabava refletindo nos meus desenhos, né? É engraçado, porque o mar, naquele tempo, para você, era uma questão periódica. Exato. E aí você exercia a imaginação meio que como se tivesse saudade do mar, né? Verdade. Será que eu acertei? Verdade, exatamente isso. E aí você voltou para cá para exercer, né, uma universidade no ramo do direito. E, de repente, tudo aquilo que você vivenciou de maneira lúdica na infância começou a se tornar realidade. Como é que foi? Então, o que aconteceu? Eu já estava trabalhando na área jurídica e daí eu parei para fazer essa cirurgia, né? Uma cirurgia no ombro, que eu acabei fazendo mais outras duas depois, né? Para reabilitar. Mas essa primeira cirurgia me levou a esse encontro com a arte. Então, a arte veio como um processo também de cura nesse período, né? Então, eu estava meio desanimada, assim, né? Porque tinha passado toda uma trajetória, né? Que vim de família de trabalhadores, né? Meu pai saiu da roça, foi para Blumenau, construiu a história dele lá com a minha mãe costureira, trabalhando em fábrica. Então, para conquistar a primeira graduação, assim, foi, né, uma transformação social, um processo de muita resiliência.
E quando aconteceu esse problema de saúde, me deu um baque, assim, como assim, né? Conhecendo a minha história, né? Essa caminhada, e de repente tudo parou, né? E aí a arte entrou por um conselho da minha mãe, que me via um pouco desanimada, né? Por saber o quanto significava aquela primeira faculdade para mim, a realização de um grande sonho. E aí ela aconselhou, vai fazer um curso de pintura. E aí me apaixonei, né? Me encontrei. Aí você fez um curso de pintura para praticamente aperfeiçoar o seu talento, porque você já tinha um talento, Mas né? estava adormecido. É assim, ó, como eu foquei na questão do direito, né? Isso ficou meio que adormecido e veio à tona, né? Veio esse despertar através da arte. E aí eu comecei trabalhando com hiperrealismo, né? Pinturas realistas, assim, pintei muito mar, muito. E voltei a estudar, fiz uma segunda faculdade, artes visuais. E aí, bom, vamos enfrentar, né? E tornar isso uma profissão. Daí começou o processo da arte me trabalhar como uma artista profissional. E de lá para cá não parei mais. Já se vão 15 anos, né? 15 anos. Verdade. Você lembra da primeira obra? Lembro. Foi um amor perfeito, realista, amarelo. É mesmo? Foi. E quais são os detalhes dessa obra? As folhas, o amor perfeito é muito parecido com uma flor de orquídea, sabe? Sim, a Orquídea tem muita Então, ligação com a nossa cidade. eu amo, assim. Então, foi. E todas as obras que eu pintava naquele cursinho lá atrás, todo mundo se encantava, assim. Eu fiquei com, acho que, nenhuma. Porque todo mundo comprava ou levava. Então, depois eu fiz uma exposição, a minha primeira exposição trabalhava sobre a cultura negra, também mais na pegada realista. Daí eu Legal. trouxe toda essa questão da ancestralidade e tudo mais, mas eram obras que falavam muito desse processo da população, né? Da construção dos afrodescendentes, né? E o processo de sofrimento que teve. Então eram obras assim que retratavam muito a nossa dor, né? Pela questão do nosso povo ter sido escravizado. E depois de curar essa dor em mim também, né? A minha arte começou a ficar mais colorida. E na verdade você tocou num ponto importante, que nós temos uma cidade colonizada por açorianos, tem a colonização europeia de outros povos, mas a força da comunidade negra em Florianópolis já vem de muitos séculos, né? Desde o tempo da luta contra a escravidão e os artistas que nós tivemos muito destaque na nossa cidade. Então, você seguiu essa linha não à toa, porque a história conta isso. É verdade, Andrei, é verdade. E hoje, na minha arte, eu tento trazer essa questão da diversidade cultural de Florianópolis, né? Eu trabalho com a arquitetura da cidade, com a questão cultural, com diversas expressões culturais, também de etnias, né? Pintei obras que trabalhavam a questão dos indígenas, né? Principalmente do meu povo, o povo negro. Já homenageei grandes nomes aqui da cidade, mulheres de voz, né? Que trabalham em locais de destaque, que tiveram sua caminhada. E vou trazendo tudo isso na minha arte, como a onça da Jaguar, né? Que eu Sim. pintei. E lá eu trouxe a questão de um lado da biodiversidade e do outro lado da onça, essa questão dos 350 anos, né? Daí trouxe Cruz e Souza, Sim. pintado na minha onça, a rendeira, o pescador, o mercado público, o berbigão do Boca, né? Então, bem Floripa, assim, né? A maneira com que eu vejo Floripa com tudo isso junto, misturado, a nossa riqueza, né? Hiperrealismo, isso é diferente de realismo? Me explica isso. Que é uma técnica, assim, que te leva mais acadêmica, que fica muito parecido com uma fotografia, por exemplo, né? Que a pessoa, nossa, isso aí foi pintado mesmo. E depois eu fui desenvolvendo o meu traço, que eu fui buscando, daí tive influência de diversos artistas, né? Nacionais, locais, e da Escola da Arte também, e cheguei na linha que eu queria, nessa pegada Quem aqui. são esses artistas? Então, tem nomes assim como Valda Costa, Luciano Martins, Romero Brito, tem tantos nomes, Tolentino, tanta gente boa, gente, aqui, tanta gente competente. É verdade. Essa arte que está atrás de você chama-se Solitude. Isso. É uma jovem
provendo um vinho. A cultura do vinho mudou bastante, né? Hoje em dia, acho que grande parte da população consome vinho e o sul do Brasil é muito forte nisso. Tem as vinícolas de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul. Mas a ampliação da cultura do vinho é uma coisa recente. E é curioso porque, na verdade, Florianópolis é uma cidade litorânea e onde tem praias e todo mundo acha que praia só se consome cerveja, uma bebida mais gelada, enfim, para quem não consome bebida alcoólica, mas o vinho está presente. E essa obra é interessante porque ela traz uma jovem provendo um vinho e ao fundo a nossa Ponte Ercílio Luz. Nos conte um pouquinho a respeito da sua inspiração. Então, essa obra ela fala sobre a solitude, né? A importância da gente ter os nossos momentos, né? E o vinho casa muito bem com isso, né? Com a porque ele reflexão. traz toda a questão filosófica interna, né? Então, toda essa questão da arte como terapia, como desenvolvimento humano, eu vou trazendo para o meu trabalho. Legal. Junto com a Floripa, né? Sim, então, Floripa sempre tem uma assinatura. Isso, então a questão do vinho, ela tá com o gatinho dela ali, chegou do trabalho, tirou o sapato, tá de meia. Tá de meia, legal. Eu cheguei a pensar eu cheguei a pensar que eram aqueles tamancos lá da Europa, sabe? Aqueles tamancos da cultura da Holanda, da Suécia, sim, sabe? É bem parecido. Bem parecido. É. Tá com a meinha, tá ali feliz, né? Porque às vezes o nosso silêncio, né? O clima, tá num clima legal, né? Clima bacana, quando as poltrona. escolas visitam a minha exposição, que eu levo obras nessa pegada, as crianças adoram, elas falam, nossa, ela tá feliz, eu pergunto, né? Então, você também pode ser feliz sozinho, né? Não precisa necessariamente que eu pinto também muitos casais na minha exposição. Solitude é solidão e atitude, é isso? Você se sentir bem com a tua companhia, né? Legal. Porque às vezes o nosso silêncio faz tanto barulho, né, Vandrei? É verdade, querida, é verdade. Agora, eu tô curioso olhando para essa obra, primeiramente, e depois vou fazer alguns questionamentos sobre as suas referências, os seus conceitos. Tem alguma coisa de Portinari aí? Opa! Tem? Tem também. A gente traz as formas, né? Geométricas. Eu olhei para essa jovem aí no quadro, tem um pouquinho de referência de Portinari. Já trouxeram esse olhar também em exposição. O pessoal de Floripa gosta muito de arte, né? E também chama atenção muito nas suas obras, de maneira geral, a expressão facial dos personagens, né? Nos explique sobre isso, por favor. Então, meus personagens, eles são de sorrisos largos, né? Legal, legal. São de sorrisos largos. Igual o seu, igual o seu. E trazem essa alegria, o colorido, cores vibrantes. Eu gosto, assim, de levar essa alegria para minha arte, assim, que é uma coisa que veio muito da minha família, né? Pela questão do meu pai ser compositor, ser músico, crescer em roda de samba, né? Então, essa coisa do... Sorrisos largos. Mas você, em contrapartida, já pintou a melancolia, a tristeza? Já, né? Já foi a minha primeira exposição. Faz parte do cotidiano. A tristeza faz parte do processo, né? Todas essas emoções nos habitam, né? Então, porque a vida não é contínua, ela é que nem o batimento do coração, né? E é importante você vai e volta. Maravilha. Visitar. Já pintei a minha primeira exposição, falava bastante sobre essa questão da tristeza, né? Principalmente do que veio com esse processo, né, histórico da escravização, né, do povo negro, da luta do povo negro. Então, foi uma exposição bem forte, que falava sobre a questão da mulher, do estereótipo, né? E todas essas abordagens históricas em relação à construção e desconstrução, né? Sim. E quem produz, né? A arte é uma produção, né? Você está produzindo obras de arte. Você tem todas as obras catalogadas? Nossa, Vandrei, passou muita coisa assim catalogar, porque foram esses 15 anos, eu trabalhei bastante. Eu amo o que eu faço, amo demais. Então, tem muita coisa que você faz e daí acaba não... Isso eu vejo que é uma coisa muito do artista, né? Principalmente no começo, a gente acaba não tendo essa preocupação. Não que você não se visualiza numa carreira, numa projeção,
mas daí você fica tão concentrado e tão feliz com a realização da tua obra, que você esquece de todos os outros processos importantes também, né? De registrar, de catalogar, de trazer isso, assim, de uma maneira mais histórica da tua caminhada. Sim. Então, hoje, muita coisa eu não tenho mais... Já foi. Mas quem sabe daqui para frente você organiza isso também, porque é Isso. importante, né? Importantíssimo. Contabilizar e registrar o sentido de cada obra. É. Isso é muito importante. Mas uma outra pergunta me vem à tona. Você está hoje no mercado da arte somente aqui na nossa região, Florianópolis, Santa Catarina, ou já está avançando aí para o cenário nacional? Como que está isso? Então, hoje esse ano eu fiz exposições no aeroporto, nos shoppings, Jurerê, aqui na Câmara, mas já fiz exposições em Blumenau. Também tenho obras fora do Brasil, né? Ah, fora do Brasil. Já tenho na Itália, na Suíça, também nos Estados Unidos, tem algumas obras minhas fora. Isso Agora, sob encomenda? sob encomenda. Legal. Mas em se tratando de exposições é um desejo. Daqui a Estamos pouco construindo. Lá, né? São Paulo, Rio, as cidades aqui grandes também do Sul, né? Porto Alegre, Curitiba, enfim. É porque a gente vê um projeto final muito interessante, porque o cidadão que olha para uma obra sua e vê esse colorido todo, não tem como ele dizer que isso não transmite alegria. Né? Obrigada. A gente vê muito colorido. Imagina as crianças veem isso aí e ficam enlouquecidas, porque o colorido chama atenção. Né? Não sei se é mais ou menos isso, eu estou dando aqui uma opinião como apreciador, certo? Obrigada. Não sei se é isso mais ou menos que você tem de retorno. Sim, eu tenho um público, assim, muito grande, assim, né, voltado para meu público, né, uma boa parte são as crianças, assim, e tem essa questão deles sentir afinidade com o meu trabalho, com a minha obra. Então, hoje, dentro das escolas, né, eu já sou uma artista catarinense, que muitos professores trabalham como, né, na questão dos estudos dos artistas aqui da nossa região. Então, muitas crianças já conhecem o meu trabalho, eu faço palestras em escolas, o pessoal chama, e nas exposições também sempre desenvolvo para as crianças a questão das oficinas, esse acesso à arte para todos, né? Então, por onde eu passo, eu sempre tento integrar a comunidade, trazer essa responsabilidade, né, de tornar a arte acessível. E, com certeza, a criançada adora meu traço, assim. É, muito legal mesmo. E sobre a parte prática das obras, eu estou olhando aí para esses coloridos especiais, né? Essa obra aqui que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas essa que está atrás de você. E para isso acontecer, claro, existem pincéis, existem tintas especiais, né? Existe uma mão, outra demão, enfim. Como é que é essa técnica de primeiro desenhar, depois preencher? Isso. Nos conte um pouco. Então, o processo criativo começa primeiro com a inspiração, né? Ou vem através da encomenda, que as pessoas me trazem uma história. A gente se conheceu assim, a gente gosta disso, aquilo da ilha. Então, eles querem ver a sua história contada através de uma obra de arte. Eu acho incrível essa parte do meu trabalho, porque eu sei que essa história dessa família, dessa pessoa vai passar por gerações, né? Então, fazer parte disso para mim é muito grande. E tem também as obras que eu crio, pensando, né, no cotidiano, nessa narrativa da questão cultural, política, social da cidade. Trago esses temas todos para minha arte. E como começa isso? Através do desenho, né? Da inspiração, e vem de diversas formas, vem de um cenário da cidade, um acontecimento histórico, né? Algo que me desperta, assim, que eu vejo que faz todo sentido para que a gente possa trazer isso na arte e inspirar pessoas, como, por exemplo, o guarda municipal, o guarda sorriso, né? Que fica acenando ali, dando bom dia na ponte. Eu já pintei ele também. Legal. Então, e aí começa no desenho. Depois eu digitalizo esse desenho, vou passando para a tela, desenho e
começa a técnica da pintura, as demãos e tudo mais, o sombreamento, luz, sombra, e a gente vai construindo isso já na tela, trabalhando. Então, para você, tanto faz receber um direcionamento como você mesma criar um cenário, ou perceber um cenário. Isso mesmo. Exatamente. Tem muita coisa desenhada que eu não tive tempo de pintar ainda, tem muita coisa. A próxima exposição já está toda desenhada, né? Legal. Só que ainda não comecei a trabalhar E totalmente nela. artista tem na sua casa as suas obras em forma de decoração? Tenho. Mas com as suas Tenho. identidades, como é? Como são Tenho. essas obras? Eu tenho uma obra que, tipo, é um autorretrato meu, né? Que foi a única coisa que ficou, assim, que eu consigo manter. Tem mais uma outra também, né? Que tá na minha cozinha. E as demais, os amigos chegam e já levam também. Como foi lá no começo, tipo, vamos... Já começa a adquirir, ou a gente já vai negociando, uns já vão levando de presente também. Eu estava tentando aqui imaginar uma obra retratando a minha vida. Aí, como é que eu ia conseguir pensar em tantos elementos da nossa cidade ou da minha vida para encaixar numa obra só, né? Tua história é linda. E aí mas depois eu vou pensar. Eu já comecei a imaginar que o que eu conheço da tua história já... Sim. Já vi em desenho, já. Legal, já imaginou. Já Bom, vi isso aí a desenhado. gente vai trabalhar depois. Ô, Deise, me diz uma coisa. Você falou no início da entrevista a respeito do mar. Você tem tido tempo de ver o mar, de ir à praia, de se banhar? Porque eu vejo que o mar é importante para você desde o início, desde o tempo lá onde você morou e nasceu em Blumenau. É verdade. Eu tenho uma conexão com o mar, assim, muito forte. Sempre que eu posso, eu tô na praia, assim, sempre que eu posso. E, inclusive, esse final de semana também, passei no sábado, né, na praia, dei uma caminhada, fui lá pra cachoeira. Então, O mar está sempre o mar presente. está sempre presente e ele também me recarrega. Então, essa conexão, boa observação, a sua. E em relação à questão lendária da ilha, as lendas, isso não desperta assim uma vocação artística para desenhar isso? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Eu tenho uma obra chamada Ilha da... assim, trago isso bastante, a questão da lenda, do folclore, né? As narrativas, né? Do Franklin Cascais e tudo mais, trago muito isso na minha arte também, né? Que ele fazia esse apanhado de conversar com as pessoas, trazer essa questão histórica para a arte, né? Para a literatura. Então, tem a obra Ilha da Magia, que conta, assim, a questão ali da lenda das pedras, né? Do Itaguaçu, Salão das Bruxas. As crianças amam essa obra, ela é enorme. Daí tem um casal ali, as pedras atrás, uma bruxa. E é incrível, assim, como a criançada aqui também, através da educação, conhece muito as nossas lendas. Eu fico maravilhada, né? A gente sabe que os meios urbanos, eles passaram por transformação no mundo nas últimas décadas, onde a gente pôde perceber muito colorido nos prédios, nos equipamentos públicos, né? A questão da arte de rua, que é uma coisa que ganhou evidência em grandes cidades do mundo. Acho que Nova York é um grande exemplo, depois São Paulo também, uma cidade que deu espaço a isso. E recentemente Florianópolis vem recebendo um colorido especial no seu centro, no coração da cidade. E isso dá mais vida ao dia a dia das pessoas. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? E quem sabe a gente possa ter daqui um tempo uma obra sua aí também nos paredões, né, da cidade. Como é que você enxerga isso agora no dia a dia, mais presente esse colorido, em especial no centro de Florianópolis? Eu achei incrível, né, essa transformação da arte no meio urbano, né, na questão ambiental, né, porque tudo isso faz parte do contexto, né, do ambiental, do meio ambiente também, de trazer esse impacto da arte e cultural, né. Então ali eu acho, né, as obras que hoje são retratadas, né, nos prédios de Floripa trazem grandes nomes, questões culturais,
artistas incríveis, né? Há muitos amigos artistas, né, que eu conheço. Pintaram essas obras, a gente vê a arte se espalhando pela cidade e se comunicando com as pessoas da cidade, trazendo esse novo olhar, né, cultural sobre a arte. A arte é social, é política, então importantíssimo esse movimento da gente colorir a cidade e se conectar com as pessoas que estão aqui. Você falou um ponto importante. O apreciador e a obra, eles se comunicam. É verdade? Faz sentido. Exatamente. Faz sentido, né? E daí você traz essas grandes referências para que as pessoas possam ver essa estética, né? Esse conceito estético na cidade e trazer esse impacto para as pessoas positivo, né? De reflexões sociais e de nomes da cultura, da nossa história, de referências. Maravilhoso. Que venham mais obras, mais oportunidades, que os artistas possam trazer isso cada vez mais no nosso espaço urbano. Porque viver é andar pela rua. Exatamente. Né? É caminhar, é encontrar as pessoas, é dar um bom dia, uma boa tarde, trocar uma conversa rápida. E em meio a essa correria, o cidadão se depara com obras que trazem, às vezes, no momento de dificuldade, um pouco mais de alegria, né? Um pouco mais de alegria. Então, nesses últimos anos, com obras nos prédios e edificações, a gente tem tido um novo espectro, né? Uma nova percepção do que aquela correria. Era muito mais cinzento o centro, né? Hoje ele é mais colorido. E que fique mais, né? Fique mais. Concordo com você, né? Os artistas estão aí, né? À disposição, né? Da cidade para trazer essa comunicação, essa interatividade com o público, com a população, com a sociedade. Legal. E em relação às suas exposições, o turista tem uma aceitação legal sobre as suas exposições? Muito, muito, assim... Na época de temporada, quando eu estou fazendo exposição em shoppings, o que acontece? Como as minhas obras elas falam bastante sobre Floripa, trazem a arquitetura, os bairros, Ribeirão, Santo Antônio de Lisboa, contam as lendas, a diversidade, a história. Quando eles entram, alguns locais eles reconhecem, outros eu vou trazendo essa parte da história, então é bem interessante, sabe, Vandrei? Porque a gente acaba trazendo esse recorte, esse olhar de Floripa, e o turista adora, assim, ele começa a se identificar os locais da cidade, e eu também, olha, não conhece ainda o Ribeirão? Não, vim em Floripa e não ir no Ribeirão. Através da obra começa esse bate-papo, assim, sobre locais que é bacana a pessoa visitar, né? Já foi em Santo Antônio? Não, olha, aqui é Santo Antônio de Lisboa, que lindo e tal, então... traz também essa parte cultural e do turismo, né? Que... É uma forma de fomentar a região também, né? Exatamente. Você chega no aeroporto, hoje é o aeroporto mais moderno do Brasil, e se depara com essas obras maravilhosas e parece que o cidadão já chega na cidade e vê aquele colorido e assim, pô, cheguei na cidade que é tão bem vista, tão bem falada, já recebendo esse colorido especial, né? É uma impressão que se tem, né? Um cenário que se imagina. E daí também vai contando um pouco da nossa história, Rendeiro, o pescador, né? O carnaval. Né? A ancestralidade. E a gente vai trazendo todo esse resgate ali com esse colorido, né? E a pessoa que chega, ela já vai conhecendo um pouquinho mais de Floripa. Legal. E hoje, aqui em Floripa, né, nas instituições, nos órgãos públicos, onde estão, em que paredes estão as obras da Deise Américo? Nos conte um pouco. Então, eu tenho obras espalhadas aí em muitos locais, né? Aqui na casa, né? Na Câmara, tem uma obra minha. Eu fiz exposição aqui em março, abril. Estive aqui. Uhum. E daí eu também recebi um coral do Marambolê, que eu vou fazendo essa integração com outros grupos sociais ou projetos dentro do meu trabalho também, né? Já tive a oportunidade de receber o Instituto Gustavo Kirten, os alunos
já fui visitar, eles já visitaram minha exposição também. Tenho obras também na prefeitura e por aí vai, né? Em grandes centros comerciais. Então, a gente vai passando e vai deixando nossa pegada, nosso registro. O colorido vai se O colorido espalhando. vai se espalhando. Realmente, assim, ó, o colorido ele é diferenciado, porque se a gente analisar o cenário aqui de podcast, que a cortina é preta e coloca o quadro atrás, já dá um impacto diferente. E no dia a dia também, você chega numa sala, numa repartição e vê a obra da Daisy, é uma coisa que te impacta e já te traz uma energia positiva, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, Daisy, nos conte. Aqui é o pescador, né? A sua tradicional tarrafa, né? Faltou um chinelinho de dedo aqui para complementar, né? Uma havaiana. Uma havaiana tradicional. E lá a ponte, ali até parece um formato da lua, mas não é. É a coincidência do arco da ponte. Nos conte um pouquinho sobre essa obra aqui. Então, essa obra, né, um pescador, ele tá bem feliz com o resultado da pesca. Aham. Tá bem feliz, tá bem, né, já tá pensando nas histórias que ele vai contar depois dessa pescaria. Eu trago muito nas minhas obras também essa questão da cultura da pesca e da riqueza que vem, que passa de uma geração para outra, né? Então, eu tenho uma obra que tem o avô pescador, o pai e o filho, o pai entregando uma tarrafa para o filho. Legal. Então, né, meu pai também era pescador, dentre as profissões que ele teve, ele também, né, amava pescar. E a gente vivia muito essa coisa de chegar com os resultados da pesca, né? A alegria da gente já fazer aquele peixe frito, né? Chegava, às vezes, de madrugada, acordava todo mundo e a gente se reunia na mesa, que é o lugar onde a família, né, se socializa muito também. Então, são lembranças maravilhosas que eu tenho. Eu percebo que a inspiração vem do convívio, né? Do dia a dia, da vivência em família, circulando pela cidade. É necessário isso, né? Verdade. É muito necessário, porque é preciso ter elementos concretos, né? Para o desenrolar final. Nos conte um pouco. É verdade, assim, a gente vai trazendo essa observação da família, desses elementos que acontecem na história, no comportamento, né, da sociedade, vai trazendo isso para, né, para essa questão da obra. Por exemplo, uma estrutura pública, né, que eu tenho, belíssima, né, de arquitetura aqui em Florianópolis, que eu tenho uma obra, é o mercado público que eu pintei o Dinho, que é o rendeiro. Então, ele vem dessa observação, né? O Dinho tem todo um processo familiar, né? De desenvolver a renda de birro. Foi desbravador, que ele era, né, o único homem no meio da família que fazia a renda, né? Foi, nossa, desbravador. E eu fiz essa homenagem para ele, né? Que ele é lá do Pântano do Sul, tal. Então, trago isso também, que é algo concreto dessa história dele para a arte. E hoje está ali no mercado público. E o Manezinho tem muito disso, né? O Manezinho tem na sua cultura, isso já é secular, o hábito de botar apelido, né? E o apelido dele, Dinho, é bem peculiar, né? É um apelido que a gente está acostumado a lidar, às vezes é a abreviação de um nome, às vezes tem uma outra ligação, uma outra explicação. Então, o Manezinho com o apelido de Dinho já é muito característico, né? A gente está acostumado com isso, né? Muito legal mesmo. E aí você, na infância, desenhava lá com a mão direita ou com a mão esquerda? Ah, com a direita. Com a direita, tá. Você desenhava, pintava, tal. Aí seu pai resolveu fazer uma canção para você, é isso? Verdade. Tu vai me fazer cantar aqui? Claro! Claro! Meu forte é a pintura, hein? Não, Meu pai que era músico. Fala um pouquinho sobre essa obra, e se puder cantar um trechinho, nos explica um pouquinho. Então, eu acho que essa música, ela me representa totalmente, né? Veio do meu pai, que me deu a vida junto com a minha mãe. Então, de uma pessoa que super me conhecia já, né? Ela falava assim, ó. Ela fala assim, né? Meu pai já é falecido. Então, vive desenhando as coisas mais lindas desse mundo. Fez meu pensamento um sono lento bem profundo. Pediu para o mar uma onda para eu subir e um raio de sol para seus cabelos colorir. Daisy, Daisy,
Daisy, Deizinha, um jeitinho tão sincero, querida pequenininha. Que maravilha. Lógico que ele cantava assim, né? Que maravilha, que maravilha. Ele tinha voz, ele tinha voz. Muito legal. A música, essa é a letra completa da música? É tem uma canção trechinho, curta. Muito legal, cara. Muito legal até você documentar isso por escrito, né? Ou num quadro, alguma coisa, fica bacana, né? Fica muito bacana. Você já fez uma obra com base nesse poema musical que o seu pai criou ou não? Ainda não? Não, ainda não. Ficou aí já Uma sugestão. uma sugestão. Eu pintei já meu pai, né? Ele Legal. cantando, né? Aí a minha mãe, já pintei também ela é costureira, ela costurando, que é o que ela ama fazer. Legal. Já pintei meus pais, assim. Que legal desse. Minha Que história tia, tia bacana. Maria no fogão a lenha. Para esquentar. Falta pintar o engenho de farinha da minha avó. Ah, legal. Onde? Era em Garopaba. Ah, em Garopaba, legal. A gente falou aqui em outras edições sobre essa questão da cultura e os engenhos de farinha que ainda resistem, né? Resistem no nosso litoral por conta da vinda dos açorianos lá atrás, né? Que bacana que você tem essa ligação também, né? Porque farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Tem um ditado que diz. E quem que não gosta de uma farinha de um pirão, né? O Manezinho gosta de um pirão d'água, pirão de nylon, com peixinho frito. Coisa Né? linda. Coisa linda. E aí você pintou o engenho. Que legal. Muito bacana mesmo. Deise, é bacana a história de vida das pessoas, elas precisam ser conhecidas, né? E você trouxe vários elementos aqui. Como é que você vê o... Como é que é, Felipe? O samba. O samba. O samba está presente também no nosso dia a dia. Que obras você tem sobre o samba, hein? Tem Eu algumas? tenho uma obra chamada O Samba. O samba. Que é um casal, né? Tenho também várias famílias que fazem parte da história do samba, que se conheceram no samba. Legal. Tem um casal que me fez uma encomenda, que ficou uma obra muito alegre. Eles se conheceram no Berbigão do Boca. Eles são da Protegido, se não me engano. Ai, meu Deus, se eu erro aqui, vão me matar. E aí trouxe isso na questão da pintura. E tem também obras que retratam a questão do próprio samba como política, como cultura, como história social, né? Expressão meu pai, né? Meu pai botou escola de samba em Blumenau. Ah, legal. Eu cresci em roda de samba, então samba para mim... E isso lá num tempo de muita resistência, né? Perfeito. Muita resistência. Foi antes de eu nascer, meu irmão ainda também mais velho não tinha nascido. Em 75 foi o primeiro ano, em 76 o segundo ano que a escola desfilou. No primeiro ano, eles desfilaram na 15, a minha mãe tem registros, né, recorte de jornais contando isso. E como ele era do time do futebol também, da charanga, aquela coisa toda, daí se tornou uma escola de samba. Legal. Que era Unidos da Galeão. Daí, Legal. o primeiro ano era tipo brancos e negros, e o segundo ano daí teve uma resistência muito grande, eles sofreram um preconceito assim gigante no dia do desfile, quase foram impedidos de desfilar, né? E no segundo ano, em 76, aí já tinha uma segunda escola de samba. Tinha do meu pai, que era negros e brancos, né? E tinha uma escola de samba só de brancos. Então já... Lá, e meu pai e minha mãe foram muito corajosos e desbravadores, sim. assim, ousados, e isso me traz uma força para a vida gigante, né? Sim, não é Então, fácil. veio deles essa coisa de vamos em frente, vamos... Isso aí. E como é que foi voltar a Blumenau depois de todas essas histórias, expondo o seu trabalho recentemente? E foi lindo, assim, eu estou preparando uma exposição para Blumenau, assim, contando um pouco dessa minha história, né? Voltando para casa um pouco também, né? Que a gente tem que ter essa questão da gratidão, da onde a gente vem, né? Então, foi maravilhoso quando eu fiz a primeira exposição lá, que foi uma exposição mais falando do cotidiano de Blumenau. E foi muito bom voltar e ter esse sentimento de que fiz algo de bom, né?
com a minha vida, né? Saí da cidade, voltei para contar um pouquinho. E agora eu estou preparando essa outra exposição, que é uma exposição mais histórica minha mesmo, assim. Sim. De falar dos meus pais, dessa história do meu pai e da minha mãe, né? Do meus tios que também viveram lá, que saíram de Garopaba e foram para lá. E do que a família construiu lá. E o que eu venho fazendo aqui também. E esse olhar do povo, né? Da cultura negra dentro de Blumenau. Que existem também outras culturas dentro da cidade, né? Sempre existiu. Sempre né? existiu. Mas hoje eu acho que tem muito mais respeitabilidade, né? Perfeito. Acho que é isso, né? Concordo com você. E além de Blumenau, aqui na nossa região, por mais onde você circulou no estado? Então, Blumenau, eu tenho obras também em Joinville, em né? Joinville, legal. Isso, eu estou preparando, né, uma exposição que deve rodar Santa Catarina. Bacana. Essa aí que fala sobre a minha história, mais focada na questão da cultura negra. Então... E daí vai em frente, né? Brasil, fora do país, enfim. Como é que foram essas histórias dessas encomendas internacionais, hein? Foram incríveis, assim, porque... Eles pedem via Instagram, via WhatsApp? Então, teve encomendas, assim, que aconteceram por meio de visitas às exposições, né? Tive um cliente meu que ele mora na Itália e ele estava de férias aqui. Eu estava expondo no Beira-Mar Shopping. E aí ele chegou, se encantou e ele falou, ele foi um pouquinho antes da pandemia. Ele até demorou a retornar para a Itália, que não tinha como voltar. E aí ele viu e ele queria que eu pintasse os filhos dele, né? Então, com a ponte, com tudo. Então, eu fiz essa encomenda enquanto ele estava aqui de férias. E ele tá em Trento. Bem lindo, lá no norte da Itália. Aham. Muitos italianos vieram dessa região para Santa Catarina, né? Da região de Trento. Ali na região de São João Batista, no Vale do Rio Tijucas, tem muitos italianos advindos de Trento. E também no sul do estado, né? No sul do estado da colônia forte da Itália. E eu percebo que, até por uma questão natural, da nossa velha senhora, que vai fazer 100 anos em 2026, ela é uma grande referência para as suas obras e também as pessoas pedem, né? Que a ponte seja uma grande assinatura da obra, né? É isso? Verdade. As pessoas são apaixonadas, né, por Florianópolis, em especial a ponte, que é o nosso principal cartão postal do estado. Do estado, é verdade. Né? Ela é uma referência, né, que já faz essa ligação que estamos aqui, né? Então, eu tive a oportunidade de pintar a obra que marcou a reabertura da ponte Hercílio Luz, né? Na oportunidade, eu estava expondo no Continente Shopping e um cliente fez essa encomenda, que ele queria presentear, na época, o governador com a obra, né? Então, ele me trouxe esse briefing de que ia passar o Fusca, de como seria. Isso. E aí eu pintei e foi entregue na solenidade. Então, fiquei bem feliz que a minha arte também, ela traz essa narrativa do que acontece na cidade, né? Então, eu pintei não só essa obra, como o Guarda-Sorriso, a primeira pessoa a ser vacinada pelo Covid, as pessoas... Fatos marcantes. Fatos marcantes. A minha arte também, ela vai construindo essa narrativa da história de Florianópolis, né? De momentos importantes que vem acontecendo. E as pessoas amam muito a ponte Hercílio Luz, né? Então, quando elas trazem essa questão da encomenda, E eu gosto de trazer muito isso na minha arte também, para a gente não perder esse olhar da nossa arquitetura, né? Então, por exemplo, a obra Solitude aqui, ela está apreciando a vista da janela dela é a ponte. É a ponte. É a ponte, né? A gente traz o elemento da solitude, da questão do desenvolvimento humano, que também está muito presente dentro do meu trabalho, que a arte me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento. Então, eu trago esse olhar também no meu trabalho, foi se desenvolvendo, né? Foi tendo influência e não perder esse eixo, né? Que a gente trazer a nossa arquitetura, né? Então, os casarios e a ponte em especial, porque é a nossa queridona, né? Então... E você que é artista, né? A ponte,
ela acaba gerando várias percepções, né? São vários ângulos a serem observados e retratados no teu caso, né? Outro dia o professor Nereu esteve aqui no programa e falou do tempo que aí já é mais na questão de sons que ele escutava da casa dele, onde ele morava na rua Major Costa, os sons dos tablados de madeira da Ponte Ercílio Luz, né? A distância não era tão pequena, mas no tempo que a cidade era muito menor. E aí você percebe também alguns ângulos. Eu, às vezes estou circulando pela cidade e olho para a ponte e me remete a outras experiências que eu tive nos Estados Unidos, por exemplo, de ângulos, né? Sem falar nas semelhanças com a Ponte Ercílio Luz, né? Outro dia eu estava no Estreito e olhei para a Ponte Ercílio Luz e me lembrei de um ângulo muito parecido com Dumbo, lá em Nova York, que eu vi já várias vezes no Instagram e estive lá. Então, o que a ponte pode trazer para o cidadão que circula, em se tratando de apreciação e de ângulos? E aí o artista faz o retrato disso, né? Exatamente, traz essas memórias afetivas, né? A questão com histórias e relação de arquitetura de outras pontes no mundo. E eu trago muito, como eu trabalho bastante com o cotidiano, hoje a gente já tem algumas lendas, sabia? Conta pra nós. Sério, eu tenho um pedido de casamento que eu pintei na ponte, numa exposição minha, né? Eu fiz essa obra, criei essa obra para exposição. E muitas pessoas falam que existe uma aliança lá, que foi feito um pedido, a pessoa deixou cair, ninguém consegue tirar essa aliança, tá lá embaixo. Vários visitantes, eu nunca fui lá na ponte. Mas lá embaixo onde, meu Deus? Que caiu naqueles, né, nos quadradinhos ali e todo mundo fala. E vários visitantes já me falaram sobre essa aliança. Já é uma lenda, né, Urbana? Eu vou procurar. Não, a ponte tem muitas histórias, né? Tem muitas histórias reais e muitas histórias lendárias, né? Tem sim. Afinal, são 100 anos quase, né? Perfeito. Eu trouxe numa exposição que se chamava A Queridinha de Floripa, né? Essa narrativa desde a reabertura da ponte e o que aconteceu depois. Então, eu trouxe a questão dos profissionais que trabalharam para a reconstrução da ponte, engenheiros, né? Pintei eles na frente e a ponte. Também pintei a abertura, né? A reabertura. Então, toda a diversidade, né, de etnias, e incluir, né, trouxe a questão da inclusão também nessa obra, das pessoas que visitaram os drones, celular, a felicidade da população naquele momento e o que estava acontecendo depois da reabertura. Daí as visitas das famílias, os ensaios fotográficos, os pedidos de casamento naquela época. Também já pintei essa exposição, foi em 2020, no Beira-Mar Shopping. Eu me recordo que a ponte foi reaberta no dia 30 de dezembro de 2019. Perfeito. Eu fui à solenidade. E eu sou bom de memória. Mas é impressionante que daquele ano para cá, a ponte se voltou para a cidade, né? Parece que ela foi inaugurada e não reinaugurada. Porque é impressionante o que desenvolveu, o que fomentou após isso, né? Não somente o seu aspecto, que é o aspecto da arte, né? Mas a ponte é uma vida, a cidade ganhou uma vida absurda naquele entorno. É verdade, que esse patrimônio, né, foi devolvido para a sociedade para que ele pudesse ser realmente vivenciado, né? Com experiências, né? Com memórias, com histórias, né? Então, ali foi devolvido aquele entorno ali, com eventos, com cultura. A rotina das pessoas também, né, mudou bastante. Tem muita gente que faz a travessia para trabalhar no centro. Sim, tenho percebido isso. Eventos acontecem na ponte, como a belíssima Camerata já tocou ali. Sim. Incrível esse novo... Ela voltou ao dia a dia da cidade. Voltou a fazer parte inteira para a cidade. E até antes da inauguração, comentava-se que a ponte não seria reaberta ao tráfego de veículos. E acertadamente ela foi. E ainda permite aos finais de semana um espaço mais destinado ao turista, que é perfeito, né? E se você andar por ali, você vê pessoas praticando exercício físico, outros usando a parte de veículos para ir para a ilha ou para o continente, vice-versa, mas muitas pessoas atravessando para ir trabalhar,
ou vice-versa. É muito bacana isso. Acho que a ponte ganhou vida e ficou muito tempo fechada. A verdade foi essa. Que bom, né? Que a gente tem esse novo momento para poder aproveitar o que é, né? Do povo também, né? Falando um pouquinho mais da cidade, né? Fugindo um pouquinho da arte nesse nosso assunto da ponte. Mas eu queria saber de você, além da ponte, que é um grande mote das suas obras, que outros elementos prevalecem nos seus pedidos ou na sua criatividade, enfim. O pessoal gosta bastante da questão da arquitetura mesmo, como, né, como elemento da obra, além de se sentir representado, né, através dos personagens. Então, elementos como os casarios de Santo Antônio de Lisboa, Ribeirão da Ilha, o pessoal gosta bastante, as igrejas, né? São José também, o centro histórico, o pessoal gosta bastante. E aí, a questão familiar, né, que a gente falou lá atrás, que vem os pets, os cachorros, os gatos, que são da família também, né? Muitos pedidos nesse sentido. Bastante. É uma nova consciência, né, das pessoas Sim. hoje sobre o mundo, sobre né, esse respeito aos animais, esse amor aos animais. E os animais ganham também Espaço. sorrisos largos. Eles eu pinto mais realista, assim. Tem uns assim que não são são mais desenhados, né? Mas quando eu encomendo, eu tento trazer nessa pegada mais realista, né? Essa questão do sorriso largo tem alguma inspiração direta ou é uma criação sua mesmo? É minha mesmo, assim. Eu queria trazer isso para o lar das pessoas, o sorriso, porque um sorriso, ele transforma o nosso momento, ele transforma, né? A gente entra no elevador, dá um sorriso. Contagia, né, Felipe? O sorriso... Eu cheguei aqui, o Felipe me recebeu com um sorrisão aqui. O sorriso faz bem à saúde. Faz bem, a gente saúde. transforma tudo. Às vezes uma pessoa irritada, tu chega sorrindo, ela já... E as obras com sorriso e colorido, né? Não é só o sorriso dos personagens, mas o colorido. E isso é um prato cheio para começar a semana, para desviar o foco de um problema. Enfim, né? Eu acho que o colorido mesmo é o que mais chama atenção. E no lar isso, no lar esse sorriso, no lar essa energia da alegria, né? Do colorido, essa energia da felicidade dentro do lar. Então, isso é muito o meu objetivo. Eu levo muito a questão do amor também, né? Representado por muitos corações. Então, eu trago muito essa questão, essa energia do amor, da alegria, né? Da felicidade, das cores para dentro da casa das pessoas ou no ambiente corporativo, mas que tem essa pegada do movimento. Minhas obras trazem esse movimento, essa reflexão sobre como é importante a gente fazer esse movimento também para dentro de nós, para o nosso coração, buscar essas respostas, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito, que é: o amor é a resposta para todas as questões. Porque se você pegar qualquer questão e olhar com amor, ou transformar em amor, ela basicamente já... Ou pelo menos a tensão dela diminui. O amor é a solução. Com certeza, né? Que daí você consegue perdoar, você consegue viver, você consegue, né? Entender, ter empatia, não julgar, entender a dor do outro. E só olhando com amorosidade que a gente consegue fazer mudar esse olhar. As crianças, que eu percebo hoje muito, né, quando elas visitam a minha exposição, uma grande amorosidade, não que a gente não tivesse isso na nossa fase, né, a gente tinha, mas hoje as crianças conseguem expressar isso de uma forma muito bonita, muito afetiva, né, e que bom, né, que o mundo está também tendo essa transformação de reflexão, de consciência. As crianças têm uma consciência muito ampla sobre todas as questões, né? Como as minhas obras falam sobre identidade, Sim. ancestralidade, amor próprio, tudo isso eu vou trazendo essa pegada cultural da ilha, mas eles têm uma sensibilidade maravilhosa. Você consegue dar conta aí dos pedidos e das demandas? Ai, meu Deus, não me assusta com essa pergunta. Então, eu tenho trabalhado muito, muito mesmo, tá?
Hoje a minha rotina ela é bem puxada, assim. Eu trabalho bastante, eu vou trabalhando várias obras juntas, em etapas diferentes, porque fora tudo isso, né, essa construção que começou lá atrás, num tratamento de saúde, né? Começou lá em Blumenau, né, a menina que ia para aula, né, e com o pai que veio da roça, mãe costureira e tal. Hoje tem esse movimento dentro das escolas, essas oficinas que acontecem com as famílias, dentro das minhas exposições, ou muitas, como o aeroporto, esse final de semana que eu trabalhei lá, né? Sim. Me convidam. Então, hoje a minha agenda é uma agenda, assim, bem apertada no sentido de trabalho, porque tudo vai caminhando junto, né? São conquistas que a gente caminhou e que pessoas como você que estão me dando a oportunidade para estar aqui hoje falando sobre mim, né? O Felipe aqui também, a Carla, né? E são pessoas que me abriram portas, né? Como a experiência que eu tive na Casa Cor, eu expus 2 anos na Casa Cor, 2017, 2018. Esses momentos lá que a gente vamos em frente, teve coragem, né? De fazer acontecer e pessoas nos confiaram. Sim. Hoje trouxe essa projeção e agora que a gente tem que ter a responsabilidade de continuar fazendo, né, o nosso melhor. Então hoje é bem corrido mesmo. Tá? Ô, Deise, pra gente fechar, eu gostaria que você cantasse de novo. Ai, meu Deus, não, o meu... Eu gostaria que você cantasse de novo, porque olha, é muito representativa essa canção feita do seu pai para você. E, querendo ou não, a música é arte também, né? Então, eu vejo que você expressa essa música com todo o coração possível. E você pode deixar aqui para os anais da TV Câmara essa canção que foi feita pelo seu pai. Tá bom? Então, primeiro, antes de você cantar, agradecer pela presença. Muito obrigado e as portas estão sempre abertas. Gratidão, Vandrei Bion, Felipe, toda a equipe. Nossa, você que é a pessoa... Sou tua fã, né? Tu sabe. Mas você é o do carnaval, a referência, vai me botar a cantar de novo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Não tem jeito, não vou poder fugir. Canta de novo aí, vamos lá. A primeira foi um teste, agora... Vamos lá. Vamos lá, então. Vive desenhando as coisas... De novo, posso começar de novo? Pode. Agora foi mais emoção. Vive desenhando as coisas mais lindas desse mundo. Fez meu pensamento um sono lento bem profundo. Pediu para o mar uma onda para eu subir. E um raio de sol para seus cabelos colorir. Daisy, 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 Daisinha, um jeitinho tão sincero, querida, pequenininha. Agora já descambou a coisa. Legal. Como é que era o nome do seu pai? Juarez. Juarez deixou esse legado, pai da Deise, e ele trouxe ao mundo essa grande artista que também no microfone se destacou hoje aqui na TV Câmara. Obrigado, viu, Deise? Um abraço e... Quem quiser seguir meu Instagram... claro. É @Daisy, é com A, DAISY, Américo Oficial. Tá? Lá vai poder acompanhar um pouquinho do que eu venho aprontando aí por Floripa. Tá bom. Obrigado, viu? Gratidão, tá? Até a próxima. Muito obrigado a todos e você acompanha na TV Câmara o Café e Prosa, que ouve as personalidades da cidade. Muito obrigado e até mais.